cada uma dessas ameaças é feito um plano de contingência. Então, ali, os senhores podem observar que nos naturais temos 21% para deslizamento, inundação. Boa tarde, senhoras e senhores. Em continuidade ao seminário Diálogo Regulatório, daremos início ao painel 4, Prevenção e Gestão de Riscos, um olhar para o futuro. Inicialmente, quero convidar o presidente e conselheiro da AGETRANSP, o senhor Murilo Leal, para fazer parte da mesa. Convido o professor Carlos Serman, professor da Cefet, a convite da UERJ, que falará sobre instrumentos de aprimoramento na prevenção e na gestão de riscos. Professor Carlos Serman, da Cefet, a convite da UERJ, tem mestrado em Engenharia Civil, doutorado em Engenharia de Transporte pela COP, ex-funcionário da rede ferroviária e supervisão de infraestrutura da ANTT. Convido também o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Alexandre Silveira de Souza, que falará sobre o uso da tecnologia na prevenção e na gestão de riscos. Tenente-coronel Alexandre Silveira, assessor técnico da Secretaria de Estado de Defesa Civil, ex-subsecretário de Defesa Civil de São João de Meriti, professor da Academia do Bombeiro Militar Dom Pedro II, possui formação acadêmica de mestrado em Segurança e Defesa Civil, curso superior de Bombeiro Militar, e entre a formação técnica, diversos cursos na área de defesa civil e de redução dos riscos de desastres. Convido também o senhor Alexandre Cardeman, gerente do Centro de Operações do Rio de Janeiro, COR, que abordará o tema Experiências de Governança e de Articulação na Gestão de Situações Emergenciais. Alexandre Cardeman, analista de sistemas com pós-graduação em tecnologia de rede pela UFRJ e MBA em políticas públicas pela UERJ, atua há mais de 30 anos na área de tecnologia da informação. Em 2010 foi vice-presidente do Implan Rio, trabalhou na implantação e montagem do Centro de Operações Rio. Em 2018, tornou-se o CEO do Centro de Operações Rio com a proposta de continuar integrando as ações relativas às ocorrências de operação na cidade. Convido, então, o presidente conselheiro Murilo Leal para iniciar o painel 4. Boa tarde a todos. Vamos dar início aí ao quarto painel, finalizando os trabalhos do dia de hoje. Quarto painel, Prevenção e Gestão de Riscos, um olhar para o futuro. O próprio título já é bem sugestivo. Vou passar a palavra ao professor Carlos Serman para falar sobre instrumentos de aprimoramento na prevenção e gestão de riscos. Bom, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite da AGETRANSP para participar desse evento. Já aprendi muito aqui hoje. A minha experiência, como foi falado aqui, é da rede ferroviária, que é transporte ferroviário de carga, e da Agência Nacional de Transporte Terrestre, onde eu fui superintendente de infraestrutura na parte que é parte de rodovia. Apesar da AGETRANSP ter também sob sua administração a RJ 124 e a RJ 116, até agora não se falou, não se abordou, porque o foco que eu entendi era o transporte de massa. Mas, de qualquer forma, eu queria aproveitar as palavras do conselheiro Vicente Loureiro, no final do painel anterior, onde ele ressaltou a questão dos marcos legais distintos, bem distintos dos modais que foram aí apresentados, né? Tanto o transporte ferroviário de passageiro, o metrô, as barcas. Então, são modais que cada um tem a sua especificidade, e a questão de equalizar marcos legais eu acho bem complicado, porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua característica. Eu acho que o que dá para equalizar são ideias. Então, seguindo nessa linha, eu vim trazer ideias da minha experiência que não tem a ver com o transporte de massa, mas que eu acho que podem contribuir aí num avanço aí da regulação por parte da AGETRANSP. Vamos ver se eu consigo passar alguma coisa de útil. A primeira coisa que eu queria mostrar, essa foto aí que eu
escolhi para inaugurar a exposição é a foto de um trecho ali da região de Teresópolis, quando caíram aquelas chuvas torrenciais há mais ou menos 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, Teresópolis, Friburgo, que foi aquela catástrofe, 2011, mais até, onde se nota claramente a faixa por onde a chuva passou. Onde a chuva passou, tem escorregamento de encosta. Onde a chuva não passou, não tem. Foi uma chuva típica, as pessoas, na época, os especialistas calcularam que é uma chuva com 400 anos de tempo de recorrência, ou seja, isso aí corresponde a uma intensidade de chuva elevadíssima e essa chuva causou os estragos que nós vimos aí. Quer dizer, é o tipo do risco que a gente não consegue identificar, né? Ninguém vai conseguir dimensionar ou se preparar uma coisa desse tipo. Quando acontece isso, é rezar e ir lá depois ver o que dá para fazer. Não tem mais. São coisas que fogem muito ao normal. Mas tem outras várias coisas que acontecem que podem ser previsíveis, né? O que a gente tem visto aí, alguns fatos que a gente tem visto aí de situações de obras que sofreram problemas na nossa ciclovia, o túnel, quer dizer, isso tudo, vou dizer, não é uma coisa que poderia ser evitada ou poderia ter sido previsto no caso do túnel, ou pelo menos minimizado, e aí vamos ver as ideias que podem, quer dizer, que eu venho trazendo, né? Então, em primeiro lugar, qual botão é? Em primeiro lugar, quando eu fui convidado para participar desse evento, eu fui buscar o conceito de prevenção, né, que, no caso, é a preparação com antecedência, né, visando, no caso, prever danos e antecipar ações, né? Então, esse é o conceito básico da prevenção. O risco, né, no caso, onde eu pesquisei, fala de uma origem etimológica do vocábulo árabe, e o termo está associado à proximidade de possíveis danos e à vulnerabilidade. Então, isso aí no caso, são os conceitos que eu encontrei. Então, a prevenção de risco se relaciona com a preparação de medidas defensivas para minimizar potenciais danos. Então, esse é o foco quando a gente fala de prevenção de risco. Então, a gente, né, quando eu vier, o evento vai tratar do transporte público de alta capacidade. A gente tem o metrô, o trem de passageiro, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem o bonde, que não tem não é tanta capacidade, mas transportam muitos passageiros, tem o BRT, tem as barcas e tem o VLT. E eu já aprendi hoje que VLT não é da Getransp, o BRT também não, e o bondinho de Santa Teresa também não. Então, o foco é o metrô, barcas e trem de passageiro. Bom, então, a gente, para começar a lidar com prevenção de risco, né, já foi falado aqui, na verdade, quando você pega o último painel, você tem a desvantagem de que todo mundo já falou quase tudo que era importante, então eu vou me repetir aqui, vou repetir algumas coisas, mas é mais para reforçar, é você começar com o histórico dos problemas. Então, para você fazer prevenção de risco, você não faz prevenção de risco se nunca aconteceu nada. Você acha que não tem risco. Então, você vai ter que, primeiro, fazer um levantamento dos problemas associados ao que você está querendo tratar, né? Depois que você vê os problemas, você vai identificar os riscos de novos eventos,
novos eventos. Vai procurar as normas existentes para ver se você vai seguir as normas, que o problema da norma é o seguinte: pode dar problema. Se você estiver seguindo a norma, você está bem. Agora, se der problema e você não estiver seguindo a norma, você está lascado. Não tem jeito. Aí vão cair de pau em cima de você. Então, tem que verificar as normas existentes. E aí você vem com as soluções, né? Aí vem os sistemas de detecção, vem os materiais de construção que você pode usar para minimizar problema, vem os sistemas de supressão, que é o sprinkler para incêndio, rota de fuga, né? Tudo isso aí vem na solução, quer dizer, quando você começa a avaliar as soluções para prever o risco. Bom, aqui eu resolvi mostrar uns problemas da parte de rodovias e vias urbanas, né? Alguns a gente está pertinho aqui, como o caso da Niemar, que esses dois de baixo aqui. Ali em cima já são problemas rodoviários. Então, a gente está vendo aqui, ó, esse aqui de baixo, você vê que é o típico problema, que não era para estar passando veículo ali com aquela situação. Tá certo? Ali, qualquer bobeira, rola uma pedra e vai pegar o pessoal. Então, é o tipo do problema que está acontecendo, não existe nenhuma medida, né, para parar o tráfego. Pelo menos parar o tráfego até passar essa situação mais perigosa. Na parte de ferrovias, aí eu trouxe umas fotos da parte de carga, descarrilamentos. Aqui é um trem de passageiro de longa distância. Ali é um problema de... Ali é descarrilamento. Aqui é estabilidade de talude. Aqui é uma colisão, aqui numa estação, no terminal de Dom Pedro. Quer dizer, são problemas também que não só... Aí tem a questão de perdas humanas, mas às vezes nem tem perdas humanas, mas você tem interrupção de tráfego. E a interrupção de tráfego causa outros tipos de problemas, e você vai ser criticado do mesmo jeito, porque não tomou as providências devidas. Quer dizer, a questão, o foco tem que ser também o funcionamento. Quer dizer, o usuário, quando sai de casa de manhã, ele espera um determinado tipo de funcionamento lá do meio de transporte que ele vai usar. Se não funciona, já começa, né, a dar problema. Aqui algumas fotos de problemas com as barcas também, e essa última não é nem daqui das barcas do Rio. As outras duas são, mas problemas que podem acontecer, acidentes. Bom, então vamos começar a ver o que a gente pode fazer no caso de minimizar os riscos, ou pelo menos gerenciar melhor. A coisa começa na concepção do projeto. Quando você vai projetar alguma obra, no projeto você pode já evitar vários problemas de risco. No projeto, antes de qualquer coisa. Então, o que a gente tem visto é que, às vezes, são executadas obras em que a concepção não foi muito bem estudada, ou, pelo menos, não foram levados em consideração todos os riscos envolvidos. E aí, é aquela história que eu faço. Projeto mal elaborado, depois de executado, eu digo que é problema para o resto da vida. Vai ter, a menos que você vá lá e destrua tudo e faça de novo. Mesmo que você fique tentando consertar, às vezes são problemas que você vai ter que conviver sempre, né? Então, o projeto tem que começar muito bem elaborado, a começar pela concepção e depois o desenvolvimento, seguindo as normas, observando todos os enfoques, a parte geotécnica, a parte hidrológica. Tudo isso tem que ser muito bem estudado para que você possa desenvolver um projeto adequado. Depois a gente vem com a execução da obra, que é outro ponto que pode criar problemas. Pode criar problemas, seja
na não observação ou na utilização de métodos construtivos inadequados, e seja quando aparecem situações não previstas, porque às vezes o projeto não conseguiu detectar problemas que você só vai descobrir quando está executando a obra, e aí, quando encontra esses problemas, o melhor é você voltar para o projetista lá e falar, e agora, o que a gente vai fazer? A gente não pode chegar, não, como tem um prazo para cumprir, então eu vou dar meu jeito aqui, e depois ninguém vai saber, depois que a obra estiver pronta, ninguém vai saber, só vai saber depois quando começar a dar o problema. Então, na fase de execução, também a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. Na operação, a gente viu que a maioria dos sistemas aí tem um centro de controle operacional, que o objetivo é centralizar as decisões a partir de informações que vai recebendo de todos os diversos pontos onde o sistema está funcionando. Então, isso aí é importante, é super importante o centro operacional funcionar bem e funcionar no momento certo. Que ele deu um acidente, ele já aciona os dispositivos no caso vou falar do caso das rodovias concedidas. É atendimento médico de emergência, é o sistema de guincho para ir lá e já, primeiro, verificar a questão das pessoas envolvidas. E aquele está comprovado que, quanto menor o tempo que leva para o primeiro atendimento, maior a chance de sobrevivência. Então, hoje em dia, nas concessionárias de rodovia, o primeiro atendimento, o cara pega uma moto e vai embora, porque, às vezes, se você pegar, como era feito antigamente, com veículos de inspeção de tráfego, às vezes o tráfego está engarrafado e ele não consegue chegar lá, não consegue cumprir aquele tempo mínimo. Então, hoje em dia, sai a moto primeiro e depois, a moto chegando lá, ele vê o que precisa mandar lá. Se precisa de ambulância, tipo UTI móvel, porque algumas concessionárias, a ambulância é praticamente uma UTI móvel. Ou então uma ambulância mais simples, e aí o cara da moto já começa a orientar a continuação do atendimento. Bom, no caso das concessões de rodovia, no meu entendimento, a principal parte do contrato está ligada à monitoração. A monitoração é base para os serviços de manutenção e conservação. Então, quando você tem lá a rodovia operando, você tem que ter um sistema de monitoração sistemático para você acompanhar a evolução das estruturas, no caso lá da rodovia, e verificar o momento certo de fazer uma intervenção. Isso aí atende a 2 requisitos. O primeiro é evitar o acidente, quando você já intervém antes do acidente ocorrer, quando você já vê que a coisa está caminhando para um desastre, você já tem como intervir previamente. A outra é a questão do custo, porque o custo de intervenção, no caso de uma rodovia, se você segue a evolução da estrutura, do comportamento da estrutura, ele vai sair muito mais barato do que se você esperar, por exemplo, no caso do pavimento, estourar tudo para fazer tudo de novo. Quanto mais tempo passa, maior é o custo de recuperação. Então, a monitoração vai te indicar o momento de intervir e vai te preparar para outras ações de conservação também e manutenção. A diferença de conservação e manutenção, lá no nosso linguajar, lá na NTT, era o seguinte: conservação é aquele serviço que não tem programação. O cara está correndo a rodovia, tem que fazer varredura de pista, desmoronou um pouquinho de talude, quebrou uma canaleta, o cara vai lá e conserta logo.
Então, são serviços que não estão ligados a uma programação. A manutenção não, a manutenção é associada a uma programação baseada na monitoração. Então, aí sim você tem como programar isso tudo e ampliar a vida útil da rodovia. Pra vocês terem uma ideia, a Ponte Rio-Niterói, o contrato de concessão dela é praticamente um contrato de manutenção. Agora, nesse último, incluíram algumas obras de acesso, mas o contrato da ponte é contrato de manutenção. Se a ponte não estivesse nas mãos de uma concessionária, ela estaria hoje igual àquela ponte Hercílio Luz, lá de Santa Catarina, que só serve para soltar fogos no Réveillon. Não dá para passar carro lá. A estrutura do vão metálico da ponte sofreu várias intervenções pela antiga concessionária e continua sofrendo pela atual, porque a primeira providência que a concessionária fez foi criar um sistema de trilho dentro do vão central para o cara melhorar o acesso da visita lá no alto do vão central. Você entra lá naquele vão central metálico. Enquanto que, na época, o DNR fazia vistoria com lanterna. Então, ficava difícil, né? Bom, aqui uns problemas da rodovia Rio-Teresópolis, que é o exemplo que eu quero trazer para cá, e que geraram, a rodovia Rio-Teresópolis, a concessionária atual, ela talvez tenha desenvolvido o melhor programa de monitoração e manutenção em função até da quantidade de problemas que já teve nessa rodovia. Queda de blocos, o trecho da serra toda hora está tendo problema, aterros deslizados. E a função, até depois de um problema daquele aterro que foi embora, que eles perderam dinheiro porque tiveram que desviar tráfego da praça de pedágio, eles começaram a implantar um sistema de alerta meteorológico. Então, é constituído por pluviógrafos e estações meteorológicas, né, que são basicamente 5 instaladas em pontos estratégicos da região. Essas informações são mandadas via website, então é um acesso eletrônico. Aí você tem 2 tipos de alerta. Tem um alerta meteorológico amarelo, quando é atingido um volume máximo de 42 milímetros de chuva, horários, né? E 124 milímetros para 24 horas. Então, quando esses pluviógrafos acusam esse nível de chuva, o pessoal já começa a se preparar para ver o que vai. Começa o nível de atenção. Quando atinge essa situação de alerta vermelho, eles vão fechar a rodovia. Eles fecham a rodovia no trecho da serra, especialmente porque é o trecho onde dá mais problema. Mas antes para fechar, não é assim, eu vou fechar agora. Quando atinge 75% dos valores acima, eles já começam a deslocar os equipamentos deles para as posições onde eles vão fechar o tráfego e já acionam a Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Então, com isso aí, o que se evitou de mortes por conta de acidentes de tráfego em função de desmoronamentos, a chuva praticamente zerou, não tem mais. Antigamente tinha muito. Então, aqui estão as fotos das estações meteorológicas e pluviógrafos que são instalados. E eu queria agradecer, já que meu tempo estourou aqui, voltando com a figurinha aí, lembrando que, apesar de ser rodovia, eu acho que tem muitas coisas, muitas ideias que podem ser aproveitadas na parte de regulação do transporte de massa. Obrigado. Agradecer ao professor Carlos Serma e passar a palavra agora ao coronel Alexandre Silveira de Souza, da Subsecretaria de Defesa Civil do Estado. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Essa energia boa, né? Final de expediente, todo mundo com essa vontade de gritar. Bom, primeiramente, é uma felicidade poder estar aqui
dividindo mesa com tão importantes pessoas, né, como o Dr. Serma, Alexandre Kardeman, encontrar amigos de longa data que a gente fez nessa estrada de redução de risco de desastres e defesa civil. E não são só da defesa civil, não. Para minha surpresa, encontrei tanto amigo aqui hoje e que foram passando filmes na minha cabeça conforme eu ia encontrando. Isso foi super legal, uma felicidade tão grande. Imagino eu que indiretamente nós tenhamos salvo vidas, não sei quantas. Também não vieram e não vão nos agradecer em momento algum, mas que salvamos, salvamos. E muitas. E aí eu vou resumir também em todas as pessoas, não tem como eu cumprimentar todas, né? Mas cumprimentar aqui o nosso Coronel Souza Filho, aquele que a gente tem como uma grande referência na Defesa Civil do Estado, e que me conheceu ainda como aspirante, né? Então, a gente vê que a gente foi trilhando algum caminho. Agradecer à Getransp pelo convite, obviamente, e destacar também a importância dada pelo nosso secretário, Coronel Robadei, e o subsecretário Coronel Hess, pela oportunização de estar aqui hoje. Bom, vamos falar sobre defesa civil. Antes de falar sobre o uso da tecnologia na prevenção de riscos, gostaria de dizer uma coisa para os senhores e senhoras. Queria dizer o seguinte: o objetivo da defesa civil, redução dos riscos de desastre. Portanto, os desastres não acabarão, mas serão reduzidos. A segunda coisa é que tudo que a gente produzir é voltado a salvar vidas e o meio onde a vida está inserida. Então, tudo que for criado, o objetivo é esse. E o terceiro é que a velocidade dos problemas é sempre maior do que a velocidade das soluções. Seja por qualquer motivo, seja o motivo que for, isso é uma realidade. Tá? Então, eu vou falar aqui de pessoas e ambientes? Não, vou falar de animais também. Num cenário de desastre, nós temos uma dificuldade muito grande do que é desastre, né? E a gente vai contextualizar daqui a pouquinho. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer gestão e gerenciamento de algumas operações, como, por exemplo, um abrigo provisório. É muito difícil gerenciar um abrigo provisório. Mas é tão difícil que, imaginem vocês, que é como se a gente pegasse uma parte da população e colocasse num espaço físico inadequado, improvisado. Você vai ter dificuldade de água, de saúde, vai ter criminalidade, vai ter tráfico de drogas, vai ter tudo. Então, assim, estou mostrando um problema. Imagina você gerenciar um abrigo de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não é fácil. Ali eu estou mostrando também algumas questões, como é que é gerenciar voluntário. É muito difícil gerenciar voluntário. Você saber a potencialidade do voluntário. As pessoas, todo mundo na hora do desastre é voluntário. Depois que o desastre acontece, principalmente. Mas isso cai menos de 1/10 quando é voluntário, quando a gente precisa de voluntários para prevenção, por exemplo. Então, a cultura brasileira, eu estive conversando aqui com o Davi, até no intervalo, a cultura brasileira ela ainda não é uma cultura de prevenção, é uma cultura de campanha, de resolver o problema depois que ele acontece. E aí o gasto ele é sempre muito maior, você gasta muito mais dinheiro para recuperar alguma coisa do que para construir algo sólido, sustentável. E a gente fala aí de recursos, onde achar recursos no momento de crise. Como saber quais os locais que a gente quer estabelecer, por exemplo, um ponto de encontro, ou mesmo uma central para que a gente gerencie as operações. E o cuidado com os animais domésticos? Alguém pensou? Provavelmente todos aqui estão pensando em cachorro e gato, mas a gente tem problemas com pessoas que criam cobras, a gente tem problema com pessoas que criam, sei lá, pega aí qualquer animal que vocês possam pensar, dos mais estapafúrdios e maravilhosos possíveis, mas que a gente tem que cuidar desses animais, são membros da família. Tem uma importância de vida, qualquer um. Manejo de cadáveres, a gente tem dificuldade até de identificar o cadáver. E isso é importante, porque às vezes aparece um corpo que não consegue mais ser identificado e às vezes aparecem 5, 6 famílias querendo enterrar aquele corpo. Esse é o cenário de desastre. Podem trazer isso para o meio de transporte.
No meio de transporte, vou falar uma coisa para vocês. A maioria do que acontece no meio de transporte, nós chamamos de acidentes. São classificados pela nossa Instrução Normativa 02 e pela legislação brasileira como acidentes. Não são qualificados como desastres. Não são tipologicamente colocados como desastres. A gente teria muita dificuldade de conseguir qualificá-los. A não ser que fosse algo muito grave, como, por exemplo, derramamento de um caminhão de produto químico ou de um trem dentro de um manancial, de um rio, que provocasse perdas e danos inestimados, com prejuízos consequentes absurdos. Mesmo assim, se não houver óbito direto, a gente não vai conseguir, por exemplo, decretar calamidade pública, no máximo situação de emergência. A lei precisa ser revista. Vamos avançar um pouco mais? Bom, desastre, então, seria resultado de um evento adverso, natural ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável para aquele evento adverso. Seja qual for. Se estiver protegido da chuva, não tem problema. Ele cria danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais, públicos ou privados. Isso é o que preconiza a lei hoje. Eu ainda prefiro usar ainda alguns parâmetros, como, por exemplo, ser uma grave perturbação, embora seja muito subjetivo, e que ele faz com que aquela comunidade ou sociedade tenha dificuldade de voltar à situação normal. Ou seja, é um pouco subjetivo esse conceito, mas ele é o que preconiza a legislação brasileira. O ciclo de defesa civil, muito bem apresentado anteriormente, a gente tem prevenção, a preparação, mitigação, resposta e recuperação. Bom, vou me ater aos detalhes, mas só para saber, prevenção para a defesa civil, segundo a legislação, é o seguinte, é conhecer o risco e tomar medidas. Conhecer o risco, estimando o seu risco, a ameaça e a vulnerabilidade, é assim a estimativa do risco, e os consequentes danos e prejuízos. Isso seria o risco. Então, o risco seria a concretização da ameaça e os danos e prejuízos que seriam gerados. E tomar medidas estruturais e não estruturais. Estruturais, uma obra. Não estrutural, por exemplo, uma lei. A preparação já cabe a capacitação, por exemplo, de pessoas ou um planejamento. E por aí vai. E a resposta, quando você já não tem mais o que fazer, você vai tentar salvar vidas, por exemplo, ou reabilitar cenários. A recuperação já é voltada para projetos maiores, que pensam na cidade como um todo, a volta à normalidade, dentro do viés reconstruir melhor. Não adianta fazer o mesmo erro. Feito esse preâmbulo, queria destacar ainda os períodos de normalidade, onde se faz prevenção, mitigação e preparação, e de anormalidade, onde se faz resposta e reconstrução voltado para a prevenção. Tá? Bom, o desastre é luta contra o tempo também. Tá? Tem uma pessoa embaixo do escombro, quanto tempo, o mínimo tempo que você consegue para poder chegar no local e tirar aquela pessoa ali de baixo. Então, você ainda consegue salvar aquela vida. Se tiver uma colisão de veículo, quanto tempo você tem para conseguir tirar aquela pessoa das ferragens? De se deslocar até o local, tirar aquelas pessoas das ferragens. Quanto tempo você tem? Não temos teletransporte ainda. Ainda é a necessidade da população entender o que está acontecendo, pegar o telefone e ligar, às vezes, para o Corpo de Bombeiros. Às vezes, as pessoas não sabem nem o telefone do Corpo de Bombeiros. Pasmem. E aí, quando você chega no local e pergunta, alguém já ligou aí para o Corpo de Bombeiros? Não, ainda falta ligar para o Corpo de Bombeiros. O bombeiro está demorando. Mas alguém ligou? Não, ainda não ligamos. Então vai demorar mesmo. É difícil, mas isso acontece. Tá? É uma realidade. Então, o desastre ele é sempre uma luta contra o tempo. Eu não sei em que momento vai acontecer o desastre. Pode ser que aconteça agora, nesse momento. Pode ser que aconteça daqui a meia hora. Eu não sei. Se acontecer, a gente vai lutar contra o tempo. Só que eu vou lutar na resposta. A ideia é a seguinte, é lutar contra o tempo, já que eu não consigo ponderá-lo para o desastre, é fazer isso agora, na prevenção. Nós estamos aqui conversando, então estamos na prevenção. Estamos suscitando um tema muito importante. E aí, a gente utiliza a tecnologia ao nosso favor. Bom, a Secretaria de Estado de Defesa Civil, agora, ela adota um procedimento de trabalhar muito a questão da gestão do conhecimento. Vamos trabalhar a questão da gestão do conhecimento, fazer o dado virar inteligência.
E aí a gente trabalha, eu não vou entrar aqui nos termos conceituais das questões de ciência e tecnologia, mas eu gostaria aqui de frisar que, por exemplo, a tecnologia da informação com a tecnologia da comunicação, todos os arcabouços que possam ser gerados dentro dessa soma, que é o TIC, vai nos gerar, por exemplo, trabalhos bastante interessantes, que é convergir aquilo que a gente tem de informação com a celeridade da comunicação, entendendo que em 2020 a gente vai ter em torno de 30 bilhões de pessoas conectadas à internet, utilizando a internet. Entendendo que esse é um ativo muito interessante, a tecnologia, a ciência e tecnologia e a gestão do conhecimento, que não pesa no bolso de ninguém, que atravessa fronteiras sem passar em bagagem nenhuma, porque às vezes não cabe nem estar no pendrive, às vezes está na nuvem. E que é valioso para a criação de protocolos e processos mais aguçados para a diminuição desse tempo-resposta. Se você não tiver parâmetro, baseado em que você acha que o tempo, por exemplo, para um escorregamento de terra, ou a quantidade de chuva, é 70 milímetros, ou 20 milímetros, ou 30? Não sei. Baseado em dados. E a série histórica precisa ser criada, por exemplo. Precisa armazenar esses dados. Precisa repassar os dados. Ali eu estou dando um exemplo, por exemplo, do que a gente tem, televisão, rádio, jornal, telefone, como meio de comunicação. E hoje, a evolução ela nos traz ali Facebook, Twitter, YouTube, aplicativo. Gente, a convergência tecnológica, tudo que eu falei ali está aqui dentro. Eu posso usar tudo aquilo rápido. Quais os seus membros do seu corpo? Eu tenho um pé, mão, braço, tudo bem. E você tem um celular. Dificilmente alguém não tem um celular hoje. E a gente precisa usar isso a nosso favor. As pessoas andam nas ruas. As pessoas trabalham, as pessoas se divertem com o celular. Batem foto. Hoje em dia é muito fácil a gente entender essa convergência tecnológica. Então, o desafio, hoje em dia, da SEDEC e a Secretaria Estadual, ela trabalha em prol dos municípios. Tudo que ela cria é para favorecer. Às vezes o município não entende ou não tem condições. Porque por questões mesmo culturais da nossa política, que não entende o desastre a não ser que ele aconteça. Então, as próprias defesas civis elas têm dificuldade de funcionar. Defesa civil municipal, que eu estou dizendo, defesa civil estadual e até a defesa civil federal. Essa é uma realidade. Então, o desafio é fazer o dado virar inteligência, virar informação, virar conhecimento e a gente utilizar isso ao nosso favor com a tomada de decisões do gestor. E aí a gente criou vários sistemas dentro da Defesa Civil, criamos vários sistemas, que eu vou falar sobre alguns deles agora. Mas a ideia é essa, que a gente tenha um sistema Big Data, ou seja, amplo, que a gente consiga trabalhar com todas as pessoas, Open Data, ou seja, dados abertos que possam ser pesquisados. E aí a Defesa Civil Estadual ela criou agora o ICTDEX, Instituto de Ciência e Tecnologia, e o CPDEC, Centro de Pesquisas e Estudos de Defesa Civil. Esses dois órgãos, eles pretendem fazer simplesmente o seguinte, se aproximar da universidade. É lá que está a inteligência. Por que todos os cursos que existem não podem ter uma cadeira de desastre? Já que talvez não tenham, ou tem, não sei, que trabalhem dentro da perspectiva de desastres de banco de dados da Defesa Civil. Isso vai ser oportunizado. Esses dados podem ser compartilhados. O que a gente precisa depois é a inteligência. O que virou aquilo? E criar novos protocolos, planos de contingência, baseado em dados. A gente precisa conhecer. E aí o exemplo do SMS. SMS, eu vou me privar de falar disso, que eu estou aqui do lado do Kaderman, e ele deve falar sobre isso, mas eu vou falar só o seguinte, nos Estados Unidos ele explode na sua mão uma informação de que você está em área de risco. Ele explode na sua mão. Aqui, tenho certeza, eu estou sendo muito rápido no que eu estou dizendo, e talvez não seja tão rápido do que avisar para os senhores que se cadastrarem seu celular no 40199 e botar teu CEP agora, tem certeza que alguns vão pegar o celular aí, 40199, botou teu CEP, vai receber informação de risco, de graça, no teu celular. E o sistema tende a evoluir. Se você estiver numa área de risco, teu celular vai explodir. Não sei em que momento isso vai acontecer, mas não sou filho da mãe de Naná, mas vou prever o futuro. Daqui a pouco. Daqui a muito pouco tempo. A intenção é essa. E a gente vai falando também de inteligência artificial. Se vocês entrarem hoje no site da SEDEC, parece até uma plataforma, onde a gente está oportunizando algumas ferramentas tecnológicas para a comunidade
mas principalmente para as defesas civis municipais. A gente acredita ser lá onde a gente vai conseguir fazer um banco de dados e gerar informação para daqui a alguns anos. Talvez eu não consiga colher esse fruto. Esse fruto é um fruto que está sendo deixado, né, pela Secretaria Estadual para os municípios. Mas tem muitas outras coisas envolvidas. Então, ali, por exemplo, eu tenho alguns aplicativos, né? Tem até jogos online para criança, bem legal. A questão da realidade virtual, hoje em dia você consegue estar em campo, uma área de terremoto, por exemplo, e o gestor, ele consegue, por exemplo, trabalhar com realidade virtual exatamente com aquele parâmetro que está lá, de uma área sinistrada. Ele consegue ver o que está acontecendo no local com inteligência artificial e com realidade virtual. Esse é um avanço. Eu estive agora há pouco tempo na Colômbia e é a tendência das defesas civis ter um aplicativo ou um trabalho como esse. Tá? Então, se você tiver um acidente numa estrada, por exemplo, quer saber exatamente como está aquela situação, não é uma câmera só, você consegue verificar também o contexto do entorno, como foi bem apresentado ali, numa análise de ameaças de uma rodovia, por exemplo. Então, a tomada de decisões ela é imediata. Aqui foi baseado em dados, um mapa de suscetibilidade de incêndios florestais. São trabalhados vários parâmetros, foi feito no CPDEC. A gente já sabe ali, a gente já tem um dado concreto, se vai haver incêndio florestal em determinado local. Sabendo disso, o gestor toma a decisão. Por exemplo, sugerir que se feche uma rodovia ou uma ferrovia, sabendo que está tendo um incêndio florestal em determinado local. Antes que o desastre aconteça, antes de um incêndio, a gente precisa saber outros parâmetros, como umidade, calor e etc. Tendo vários desses parâmetros, vai acontecer aqui, provavelmente hoje, esse incêndio florestal. E a gente toma a decisão, baseada em dados. Esse aqui é o SIGRE, que foi mandado para os municípios, foi enviado aos municípios. Os municípios estão entrando com esse aplicativo e eles alimentam, eles abastecem o que eles têm de recursos dentro dos seus municípios. Baseado nesses recursos, quando eles precisarem, numa emergência, seja ela qual for, eles conseguem ter esse recurso compartilhado juntamente com a Defesa Civil Estadual, que poderá ou não apoiá-lo se for solicitado. Temos outros aplicativos. Esse aqui, eu lembrei aqui da Dulce. A Ágora, ela pretende ser um aplicativo que, por isso que a gente tem que sempre se aproximar da academia, né? Ele pretende fazer um gerenciamento de agências de forma remota. Então, tem aquele primeiro momento. Aconteceu o desastre, está ali. As pessoas ainda vão se deslocar para um gabinete de crise. Enquanto isso não acontece, pode ser gerenciado por aqui. Foi um modelo que a gente viu no Exército e que trouxemos o know-how para o desastre, e não para a operação de guerra. Então, a confluência de informações é maravilhosa, gente, né? Alguns outros aplicativos, né? Eu vou já na fase final aqui. O Profid, Prodec, Prolog, Cavide. O Cavide é interessante, porque vai fazer com que aquela pessoa que perdeu o ente querido, ele bote ali, cadastro de desaparecidos. E o bombeiro vai lá no local, por exemplo, e acha uma pessoa nos escombros. Aí viu o nome. Pronto, já vai cruzar o filtro e a gente vai conseguir identificar aquela vítima para aquela família. A cor da pessoa, a roupa que estava usando, enfim. Isso vai facilitar e muito nossa operação. A utilização ainda de drones, e aí a gente já está falando em inteligência das coisas, né? Falando em robôs, drones e viaturas, máquinas, carros, né? Que dirigem automaticamente. Eu sempre uso um termo, eu brinco, que é fazer coisas anti-humanas, que o humano não consiga suplantar. Mas lembrando que essas coisas são para o ser humano, ou para facilitar tempo, ou para facilitar alguma outra coisa. A Rede Salvar ela também está digital hoje em dia. Para a gente, já estamos em 14 milhões, deve ter sido passado de manhã, não vou me alongar. O alerta por sirenes, que precisa ainda evoluir em alguns aspectos, mas ele é um sistema super redundante, com várias tecnologias aplicadas. Sistema de controle de barragens, eu costumo dizer, aqui eu botei só alguns, mas existem inúmeros. Mas eu queria dizer para vocês que o sistema de barragem, por exemplo, há condições de investimento e fazer com que os sensores, obviamente,
disparem, por exemplo, alertas para a comunidade que fique a jusante daquela barragem e que as pessoas entendam automaticamente. Rompeu a barragem, sensores de calor podem ser usados, sensores de rompimento. Tem várias tecnologias que podem ser utilizadas ao nosso favor. Mas isso custa dinheiro, custa investimento. Tá? Na verdade, desculpe, isso não é custo, isso é investimento. Vida não tem preço. Radares, né? E aí há uma evolução também na qualidade dos radares. Nós fazemos uso dos radares, das informações que são passadas pelos radares. E aí eu vou falar sobre uma coisa aqui rapidinho, que é a questão dos radioamadores. Se tudo falhar, eu não sei se tem radioamador aqui, eu ouvi o Getúlio ainda há pouco, mas se tudo falhar, lá na Serrana falhou, nós tínhamos os radioamadores. Sem eles, as operações de resgate não teriam acontecido, ou teriam acontecido com 200 vezes mais dificuldade do que tiveram. Não tinha comunicação, gente, falhou tudo. Pluviômetros, e aí eu faço aqui, esse aqui é um pluviômetro automático, aquele outro ali é de uma garrafa PET. Quando eu trabalhei como subsecretário lá em São João de Meriti, nós não tínhamos pluviômetros, fizemos de garrafa PET. Foi o suficiente naquele momento, não é a melhor coisa, mas foi o suficiente naquele momento para a gente adquirir dados e gerar os primeiros protocolos de deslizamento, causa e efeito. Choveu, onde caiu? Com 70 acumulado, 20 de pancada de 3 horas, começa a cair terreno. Pode tirar a pessoa da casa? Mas pode tirar. A gente já sabe que é assim. Mesmo com pluviômetro caseiro. E começamos aí a entregar isso para os moradores. O legal é que, mesmo funcionando ou não funcionando, isso não era importante, não. O mais importante é que ele se conscientizava de que chuva tem a ver com o risco geológico. Não sabiam. Pasmem. E aí a gente está falando aqui de novas tecnologias, mas ele vai sempre depender do ser humano. Continuarão exigindo atenções humanas para reduzir acidentes em rodovias. Não tem jeito, independente do que for. E aí, Dulce, eu não combinei nada contigo, nós encontramos hoje depois de 5 anos, e esse foi um simulado que é a importância que tem que se dar às pessoas. Eu imagino que a tecnologia ela seja finita, ela é limitada. Mas o cérebro humano não. E ele pode fazer qualquer coisa na hora que você menos imaginar. E acreditem, o cérebro humano faz isso sim. Então você tem que treinar as pessoas, dar educação, cultura, repetir. Esse aqui foi um simulado que nós fizemos de colisão. Trem versus ônibus, na passagem de nível em São João de Meriti. Os voluntários eram voluntários da Defesa Civil, dos NUDECs, foram lá maquiados, aquela coisa toda, a Dulce já mostrou muito bem. Eu queria dizer para vocês que isso aqui, a gente tem que enxergar um pouco além do que a gente vê. O que a gente está vendo? Um simulado, um exercício bacana. Isso aqui gerou um protocolo para as organizações do município, para responder ao desastre, para desviar o curso dos ônibus, para pedir apoio à Defesa Civil Estadual, para pedir apoio ao Corpo de Bombeiros, tudo isso foi criado. A Supervia fazendo um trabalho de excelência ali no local, se preparando para isso. Até aí tudo bem. O que a gente precisava era enxergar além daquilo. Era, por exemplo, criar um alarde sobre aquela passagem de nível ali é perigosa. Precisamos de sistema anti-humano para ninguém passar ou furar o sinal, e precisamos de um sistema anti-humano, ou melhor, algo que favoreça o ser humano para que as pessoas não precisem de uma passagem de nível para passar um ônibus para o outro lado da estação. E isso é uma questão governamental, é uma questão política, enfim, financeira. E finalizando, o tempo foi curto, acho que alguns cadastraram o SMS aí, mas o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eleanor Roosevelt, a vida é curta para ser pequena. Gente, muito obrigado. Agradecer o Coronel Alexandre. Passo agora a palavra ao professor Alexandre Kardeman, gerente do Centro de Operações do Rio de Janeiro, para falar sobre experiência de governança e de articulação nas gestões de situações emergenciais. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao conselheiro Vicente Loureiro, que me convidou, a Getransp. É difícil falar do lado aqui do meu xará, do Alexandre, porque a gente está completamente sintonizado, então muitas das coisas que ele falou faz parte do meu trabalho.
de integração. A gente tem uma integração muito grande com o Robaday, com o RES, e tem um trabalho grande. Nesse 40199, a gente tinha 160 mil, acho que há uns 6 meses atrás. Fizemos uma campanha em que botamos várias vezes no Jornal Nacional, colocamos no metrô, na Supervia, nas barcas, as barcas anunciam. A gente fez uma campanha muito grande. Hoje, o Rio de Janeiro, a capital, é a maior do Brasil em SMS e precisamos chegar. A gente tem uma meta aí de chegar a 1 milhão ou mais. Hoje a gente está com 590 mil. Estávamos com 160. Em 6 meses a gente quase que triplicou. E assim, eu vou começar aqui só porque eu tô com pouca bateria. E aí eu vou começar antes, tentando fazer aqui mostrar para vocês uma sirene tocando, que a gente está fazendo para tocar um aplicativo de sirene. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ver se consigo. Então, aqui do celular, a gente, não sei se vai tocar aqui, mas ele toca uma sirene no celular das pessoas, geolocalizado. O que quer fazer isso? A gente está querendo fazer prevenção, é fundamental. Então, eu primeiro vou falar sobre o centro de operações, eu tentei botar aqui, mas o celular foi para o espaço. Mas eu vou falar sobre um pouco o centro de operações, o que é o centro de operações, o que a gente faz no centro de operações para integrar as agências. Esse é o básico do centro de operações, é tentar integrar essas agências. E a gente tem um lema dentro do centro de operações: ninguém manda no centro de operações, não é nenhuma agência que é mais importante do que a outra. Não é a Defesa Civil que é mais importante do que a Polícia Militar, ou do que a conservação, ou do que obras. Quem manda dentro do centro de operações é o problema. O problema que está acontecendo na cidade naquele momento é um problema de todos. Então, a gente trabalha com a integração. E é isso que eu quero trazer aqui para a Getransp. A gente precisa trabalhar integrado. Então, eu vou só falar um pouco do centro de operações e vou passar aqui, e depois a gente vai e vou comentar essas coisas. Então, deixa eu ver se eu boto aqui um videozinho. Deixa eu ver se consigo... Deixa eu botar aqui. Será que consegue botar? Vê se... É 1 minuto do vídeo, só para vocês terem uma noção do que é o centro de operações. Então, não sei se todos conhecem o centro de operações, ou já viram o centro de operações, mas a gente tem aí todas as agências integradas trabalhando por um objetivo, poder solucionar problemas. Mas, para solucionar problemas, a gente tem que ter prevenção. A gente tem que pensar antes, criar protocolos, e é isso que a gente tem trabalhado em processos, protocolos, fazendo com que tenha uma visão situacional em que uma coisa que aconteça na cidade, necessariamente ela pode afetar várias outras agências, vários outros órgãos. Então, se falta luz na cidade, e a gente identifica isso pode dar problema para o metrô, um problema para a Supervia, pode dar problema na escola, pode dar um problema no posto de saúde. Então, a visão do centro de operações é que, quando há uma falha de algum serviço na cidade, a gente consegue poder ver o resto, o global. Então, a gente, só dizendo aqui, a gente tem mais de 1.000 câmeras, a gente posta 185 posts nas redes sociais por dia, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas alcançadas nas redes sociais. São 7 horas de transmissão ao vivo que a gente faz por semana, por mês. A gente tem vários prêmios nacionais e internacionais. Tem o radar com o raio de alcance de 140 quilômetros. Então, a gente consegue enxergar o nowcasting, a chuva que está chegando dentro do Rio de Janeiro, o núcleo. Isso é importante para todos. É importante para o metrô, é importante para o VLT, é importante para todos eles. A gente avisar antes e falar, e isso a gente tem feito. A gente criou um centro integrado de mobilidade urbana, que eu vou falar aqui, e isso é fundamental. A gente tem muita informação que pode passar para as agências integradoras, mas isso a gente tem que fazer essa integração acontecer. Então, nós temos
135 medidores de chuva, 60 comunicados à imprensa. A gente está o tempo todo falando com a imprensa, porque é fundamental a imprensa, a gente responde rápido para eles. Então, qualquer coisa que acontece já está na rádio imediatamente. Isso faz com que as pessoas saibam e possam tomar uma decisão mais rápida. 560 mil inscritos no 40199, que é o que a gente estava falando. Nós temos mais de 5.623 visitas ao ano dentro do centro de operações. Então, pessoas do mundo inteiro já visitaram o centro de operações e nós fazemos aí, por dia, mais ou menos umas 55 ocorrências tratadas. Então, deixa eu passar aqui. Acho que não foi. Não foi. Então, só para falar um pouco de emergência e explicar aqui, a gente hoje tem 3 níveis de estágio na cidade: normalidade, atenção e crise. E a ideia, e a gente já está para fazer isso, e deve sair agora esse mês, de mudar os 3 estágios para 5 estágios. Por quê? Primeiro porque a gente está tentando seguir uma norma que é da Defesa Civil estadual e nacional, e a gente conversou muito com o RES sobre isso, e tem conversado com a Defesa Civil, para tentar seguir uma linha de pensamento do PEN que eles têm lá e que funciona. Então, a gente está tentando, dentro do município, adotar isso. Isso é importante porque a gente abre um canal maior com a população. A gente tem muito problema de comunicação com a população, não só de informar via aplicativo, SMS, mas da pessoa saber o que ela faz quando ela está no estágio operacional. O que ela pode fazer? Se ela está em observação, qual é o procedimento dela? Esse é o grande desafio que a gente tem. Quando a pessoa bateu e ela está dentro de uma estação e teve algum problema, o que ela faz naquele momento? Como ela se condiciona a fazer? A gente tem que informar isso para a população. Então, esse é o que a gente está buscando, fazer planos de comunicação para explicar isso, fazer toda esses estágios operacionais. Então, a gente criou normalidade, observação, atenção, alerta e crise, e está começando a trabalhar planos de comunicação para cada uma desses estágios e plano de ação para cada um desses estágios. E saber informar para cada um das pessoas que estão numa situação de dificuldade o que ela tem que fazer. Então, uma pessoa que sai do metrô hoje, está chovendo muito, está no estágio de atenção, e ela vai sair do metrô da Estação Carioca, ela tem uma mensagem que é diferente de outra que está em outro lugar. Então, hoje, a ideia nossa é: estamos em atenção, está chovendo muito, e você procure o edifício central, que é o lugar de abrigo nesse momento. A gente está conversando com os supermercados, já estamos fechando isso com os shoppings e os supermercados. Na hora de estágio, se tiver em estágio de atenção ou alerta, o próprio supermercado ou o próprio shopping vai informar que a cidade está em estágio de atenção e que as pessoas procurem abrigos seguros, e combinando de que às 10 horas da noite eles estendam esse lugar para não tirar as pessoas de dentro do shopping, porque ali é um lugar seguro. Então, a gente tem trabalhado isso para poder melhorar. E esses 5 estágios eles são fundamentais para a gente. A gente tem algumas premiações que a gente trabalha com mobilidade, com trabalho com Banco Interamericano, Banco Mundial. E estamos tentando, dentro do centro de operações, a gente está tentando pensar fora da caixa. Pensar não o dia a dia, como é que a gente trabalha o protocolo normal, mas sim fazer com que tenha inovação. Então, isso daqui é um painel de internet das coisas e que a gente quer muito que os modais de transporte estejam dentro desse painel. Aqui a gente sabe pelo Waze quais são as vias que estão com acidente que as pessoas estão reclamando nesse momento. Quantas pessoas estão reclamando que a Avenida Brasil está engarrafada nesse momento? Qual é o tamanho do engarrafamento da Avenida Brasil? Quanto é de velocidade da via que era esperado, por exemplo, 20 km que é esperado, e ela está a 10. Isso tudo é informado e ele já é gerado nos estágios que a gente quer colocar. Então, ele está em vermelho porque existe uma preocupação de que tem 10 acidentes, está subindo o número de acidentes na cidade. Então, a gente tem trabalhado tentando utilizar toda essa tecnologia de internet das coisas. E, a partir disso, a ideia é fazer com que tenha uma inteligência artificial aqui
e ela comece a ter o comportamento da cidade aprendendo, para que daqui a pouco a gente consiga que um robô chegue para mim e fale, olha, está na hora de entrar em estágio de atenção, ou está na hora de entrar. Por quê? Comportamentalmente. É óbvio que a decisão tem que ser pessoal, mas a gente já começa a caminhar para uma inteligência melhor. Então, isso aqui é uma visão situacional em que, quando acontece alguma coisa, a gente tem as câmeras mais próximas, aconteceu um incidente, você abre na visão situacional, você tem as 3 câmeras mais próximas, você sabe quais são os órgãos que atendem aquela área, então, o bombeiro, qual é o bombeiro daquela área, qual é a delegacia que vai atender. Então, a gente tem trabalhado também na integração de vias públicas, então a gente conversou com o bombeiro, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Antigamente, a gente demorava 7 horas para fazer uma tirada de um corpo numa via, num acidente fatal. Hoje, a gente leva, em média, 1h40, 2 horas. Por quê? Porque, às vezes, tem problemas que são legais e a gente não pode retirar, porque senão poderia retirar mais rápido, mas a gente já diminui aí quase 4, 5 horas disso. Então, nisso tudo, para resumir, porque não dá para falar sobre o centro de operações como todo, mas o que eu queria trazer para cá é que existe um centro integrado de mobilidade urbana que a gente tem trabalhado dentro do centro de operações. Isso é fundamental, isso veio da Olimpíada. Foi uma exigência da área de mobilidade da Olimpíada, de que a gente tivesse um centro que pensasse como um todo. E é fundamental que a gente pense nisso. Isso daí é a evolução, da gente fazer a integração. Como o Centro de Operações fez essa operação, essa integração de agências, a gente tem que pegar os modais e fazer essa integração. Então, o Centro de Operacional para Monitoramento Integrado de Operação de Transporte, a gente agora já está com a GETRANSP junto com a gente, trabalhando nisso. A gente está com um comitê dentro do Centro de Operações que não é do Centro de Operações, que é da cidade para o cidadão, e é da cidade. E a função nossa é identificar riscos, contingências, monitorar a operação, acionar respostas integradas, ocorrências no sistema de transporte. O que acontece? A gente tinha, na Olimpíada, a linha 4 saindo naquele momento que ia inaugurar a Olimpíada. Se a linha 4 parasse, como é que a gente levava as pessoas para a Barra da Tijuca? Tudo isso foi conversado e foi feito um plano integrado de operações em que, como é que a gente leva as pessoas até o BRT para as pessoas pegarem o BRT e poderem chegar no Parque Olímpico. Isso tudo foi pensado, isso foi todo trabalhado. Então, isso é um legado que a gente recebeu e a gente tem que continuar trabalhando nisso. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer com que os membros das agências públicas e concessionárias possam sentar e conversar e tentar melhorar isso. A nível de integração de operação, a nível de comunicação e a nível de dados. Então, o Corta, eu só vou falar um pouco do Centro de Operações, do que a gente está trabalhando em inovação. A gente criou um projeto de inovação aberta, que foi um desafio, que é o próximo que a gente quer fazer, também é de mobilidade. A gente trouxe algumas startups e demos desafios concretos do que eles podem fazer. Então, a gente disse, olha, a gente no Catete, toda vez que chove, tem alagamento. Demos esse desafio para algumas startups, os caras já botaram um sensor em cima de um poste, ele mede qual é a distância da rua para o sensor dele, já mede qual é a lâmina d'água e ele já dá informação de qual carro e qual veículo que pode passar naquele lugar. Isso foi uma iniciativa que não custou 1 centavo para a prefeitura. A gente começou a botar a inteligência das pessoas, do cidadão, para pensar a cidade. E isso vem a mesma coisa que o meu xará falou, que a gente está trazendo a faculdade para dentro. Então, a gente trouxe a PUC, o UFRJ, estamos falando com o Centro Tecnológico da UFRJ. Tudo tem... A gente tem que fazer essa integração de que as universidades, as empresas privadas, a sociedade, a gente tem que pensar como melhorar a nossa vida. Então, a gente está trabalhando em conjunto, a gente está criando novos pitches para a cidade inteligente e a gente quer fazer o desafio junto com toda a rede modal e seria importante a GETRANSP estar junto disso. Então, parcerias com o ecossistema de inovação, a gente tem o Centro Integrado de Mobilidade, que a gente está falando sobre isso,
A gente tem algumas outras inovações que a gente está para fazer, que é a proposta de nova lei municipal. A gente quer criar um laboratório de governo para a cidade inteligente dentro do porto e fazer testes. Então, se o metrô, ou a Supervia, ou qualquer modal tem alguma plataforma, alguma coisa que quer testar para a cidade, a gente quer homologar dentro da cidade do Rio de Janeiro. E quer fazer com que isso vire uma inovação que a gente possa exportar para outros lugares da cidade, do país. Então, a gente está com o LabGov e esse comitê de inovação. Isso aqui é um painel que a gente está começando a dar para a imprensa. Então, a gente está acabando de dar informação de texto. A via está ruim. A gente está começando a buscar informação de BI e dizer para a imprensa, toma e utiliza isso. Então, a gente está dando já a URL da BI e as pessoas vão lá e quantos carros enguiçaram em 2019, 2018, 2017, 2016, qual foi o veículo que enguiçou mais. Então, a gente está começando a trabalhar para que a própria imprensa utilize o BI para ela fazer a pesquisa que ela quiser e ela possa fazer essa informação acontecer. Então, a gente está com um processo de inovação, de cidade inteligente. Então, a gente está trabalhando com sensores, rede de comunicação, Big Data, hardware, inteligência artificial, blockchain, equipamentos, softwares. A gente trouxe a academia para trabalhar com a gente trouxe a NASA, que a gente tem uma parceria com a NASA, que é super importante em termos de mobilidade e de problemas de deslizamento. Trouxemos o setor privado para trabalhar. As seguradoras, elas são importantíssimas para a gente. Elas querem, elas precisam, porque o prejuízo grande é delas, se tiver um alagamento, se tiver vários carros com problema. Então, a gente está trazendo eles. E as agências que a gente também está trazendo para trabalhar, FINEP, FIRJAN, BNDES, BID, o Banco Mundial. Então, a gente está fazendo um ecossistema de inovação para que a gente possa trabalhar em cima de inovação. E isso daqui foi o Smart Pitch, que foi o pitch que a gente fez no Desafio Core, foi o primeiro, e a gente quer fazer novos desafios. Então, o programa de inovação ele contempla cidades conectadas, cidade resiliente, centro de operações, laboratório de pesquisa, análise Big Data, inclusão digital, interação com o cidadão, sistema de alarme e alerta ao cidadão, que é os Sirenes, dados abertos, que tudo que a gente quer fazer, a gente quer deixar dado aberto. Por quê? Porque essas startups, a sociedade, ela pode pegar esses dados, aplicar e começar a gerar informação para o cidadão. Registro único do cidadão, a gente já tem o Carioca Digital, qualquer cidadão vai ter um registro único e vai ver o serviço da prefeitura em 360 graus. Sala de ideias, agência de fomento, a gente está trabalhando com sala de ideias, de novas ideias, e uma central de relacionamento. Então, eu só queria dar essa mensagem, a gente quer fazer integração, é inovadora, é high-tech, e entre as 50 mais inteligentes do mundo, sim, nós somos a cidade maravilhosa. Obrigado, professor Alexandre Kardemann. Encerrando aqui o quarto painel, nós temos aqui uma sequência de talvez 3 perguntas ali. Temos algumas perguntas, vou passar primeiro para o professor Sermo. A pergunta que me chegou foi qual foi a minha experiência na NTT para regular contratos em vigência. A questão é, quando a NTT foi criada, em 2001, os contratos de concessão, tanto de rodovias quanto de ferrovias, já tinham 6, 7 anos de vigência. Então, nós começamos a trabalhar efetivamente em maio de 2002, e daí a gente começou a pegar, né, contratos em vigor e com uma administração anterior que não estava preparada para contratos de concessão, né? O DNR especificamente era um órgão de contratação de obra, ele não tinha experiência em concessões. Apesar disso, a gente diz que os contratos estavam razoavelmente bons, mas tinham várias questões que precisavam ser melhor elaboradas
ou mais esclarecidas, e a gente começou a trabalhar nisso. Eu falava que a gente estava consertando avião com avião em voo, né? O problema é que tinha algumas situações que o contrato previa que deveria ser feito, mas não mostrava como operacionalizar. Por exemplo, buracos na pista. O contrato previa que, se tivesse um buraco na pista, a concessionária seria multada por dia. Por dia até, quer dizer, desde a constatação da existência do buraco até o fechamento do buraco, ela seria multada, é multa diária prevista. Só que a questão era, não tinha como registrar o início da contagem. Então, como é que eu vou? Eu vi o buraco, e aí? Eu vou dizer que eu vi o buraco? Não pode ser assim, né? Você tem que formalizar. Então, a gente criamos um termo de registro de ocorrência, que era um documento onde estava lá registrado o defeito que foi visto e um espaço para a concessionária dar a ciência, anotando a data e a hora. A partir dali, as concessionárias foram informadas de que, a partir dali, estava se contando o tempo para fechar o buraco. E aí a gente pôde, efetivamente, fazer a fiscalização adequada, dando consequência quando o serviço não era executado a tempo. Então, nós começamos a multar as concessionárias. E na hora que elas viram que a gente estava começando a multar mesmo, aí começou a desaparecer os buracos na pista. Porque aí eles começaram a agir com prevenção. Então, antigamente era assim, apareceu o buraco, o dia está programado para fazer, mas só daqui a 3 meses, porque aí vai fazer um trabalho no trecho inteiro, enquanto isso está lá o buraco. Isso parou, porque aí ele estava sendo multado diariamente. Então, coisas desse tipo que a gente precisava... É aquela história, tem o decreto, mas não tem a regulamentação. Então, tinha a previsão no contrato, mas não tinha como fazer. Aí a gente começou a regular o como fazer. Isso aí deu para a gente levar. Agora, várias questões não tinham como a gente modificar, porque isso acarretaria uma mudança no contrato e aí provavelmente, ou certamente, viria um pedido de equilíbrio econômico-financeiro. Então, essas questões que a gente não conseguia resolver naquele contrato, a gente foi administrando, mas quando a gente montou o edital da segunda etapa de concessões, aí sim nós passamos para esse edital toda a experiência que a gente obteve na fiscalização dos primeiros contratos, para que a gente não tivesse o mesmo tipo de problema nos novos. Então, por exemplo, a parte de fiscalização, que nos contratos iniciais, é tipo um contrato de obra, dizia assim, a concessionária vai ter que fazer uma fresagem de 5 centímetros, como é que eu vou controlar a espessura da fresagem se eu não vou ter um fiscal lá 24 horas colado na pista para ficar medindo? A agência não tinha condição de ter esse tipo de fiscalização. Então, na segunda etapa, mudou o critério de definição do serviço a fazer com definição do índice de desempenho a alcançar. Então, na hora que você define o índice de desempenho, você pode fazer a fiscalização no momento que você quiser e ele tem que estar atendendo aquele índice. Se não estiver atendendo, aí ele vai ser penalizado. Então, a gente pôde fazer isso numa segunda etapa. Então, a minha colocação é que regular, o objeto principal de regulação de uma concessão é o edital. E, consequentemente, o contrato que faz parte do edital. A minuta do contrato faz parte do edital. Então, é no edital que a gente regula. É no edital. Se a gente quiser impor, pelo menos lá nas rodovias lá da NTT, impor um procedimento novo, a gente tinha que analisar equilíbrio econômico-financeiro e aí começa a complicação, porque é você começar a negociar preço sem estar numa licitação, e aí fica mais difícil.
Certo. Bom, a mim foi perguntado se a Defesa Civil possui atualmente algum sistema de comando e controle que seja utilizado para prevenção, gestão de riscos de desastres. Bom, são algumas respostas. Vou tentar ser breve, só para entender o seguinte. Primeiro, o sistema que a gente está tentando implantar com os municípios, para a gente ter uma base de dados, é o PRODEC. Esse sistema, a gente importa não só o desastre, mas também o não desastre. E o município, alimentando aquele banco de informações, será possível que daqui a algum tempo a gente consiga ter uma base de dados. Hoje, não há. Há no Corpo de Bombeiros o acidente. E aí a segunda pergunta, essas informações são integradas a nível nacional? Não. O Pacto Federativo, ele faz com que exista uma independência entre as defesas civis municipais, estaduais e federais e os corpos de bombeiros. Então, existe o dado que pode ser somado com os outros corpos de bombeiros no Brasil e as defesas civis também, da mesma forma. Existe um sistema que é integrado, que liga a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual e a Federal, que é o sistema S2ID, Sistema de Informação de Desastres. Qual o erro? Que eu costumo dizer. Ele só cadastra o desastre. E o desastre ele não cadastra o acidente. E dificilmente o município decreta a situação de emergência, estado de calamidade pública. A maioria do que acontece no município são acidentes. E os acidentes eles poderiam nos dar grandes indicadores, como, por exemplo, se eu tenho um número de acidentes com automóveis em uma determinada via, se eu tiver um por dia, no mesmo trecho, ao longo de um ano eu tive 365 colisões de veículo naquele ponto. Eu posso ter ali em torno de 100 mortes. É um número significativo, que talvez num deslizamento a gente não encontre, mas que fica retirado, porque foi retirado o critério de somação por efeitos parciais, que era o caso de acidente de trânsito. Existia antigamente, hoje não há. Então, seriam acidentes que, somatizados, geram grande prejuízo, mas estão fora do sistema, estão fora do radar. E a terceira e última pergunta é, a Defesa Civil possui algum veículo anfíbio ou do tipo que poderia ter auxiliado o transporte terrestre? Como, por exemplo, nos rejeitos de Brumadinho? A minha resposta é a seguinte, se você perguntou na Defesa Civil como um sistema, a gente vai conseguir apoio, como a gente conseguiu dos jipeiros, por exemplo, formando os jipeiros, que eram núcleos de Defesa Civil, os jipeiros foram lá e nos apoiaram com veículos 4x4. Se você perguntar, o Corpo de Bombeiros possui veículo e vai conseguir chegar no local, nem que seja de helicóptero, mas por veículo também com tração 4x4. Nosso problema maior é o seguinte, as defesas civis, e aí é a pergunta, eu falei do sistema de defesa civil, não do órgão, mas se a gente for falar do órgão de defesa civil, o pessoal que viaja abóbora, a maioria não possui veículos com qualidade para suplantar, a maioria, não são todos, mas a maioria não possui veículo para suplantar, não é esse tipo de cenário aqui não, é qualquer outro cenário. Uma simples vistoria, uma simples ação na normalidade. Em muitos momentos, a Defesa Civil Municipal vai ter dificuldades para conseguir chegar. A Defesa Civil Estadual, um pouco menos, porque tem a estrutura da Secretaria Estadual como um todo. A Secretaria Nacional também não é o escopo. Mas as secretarias municipais de Defesa Civil, os órgãos de Defesa Civil, estão aqui alguns companheiros que não me deixam mentir, têm dificuldade, porque, em geral, os municípios não se preocupam tanto com as suas defesas civis. Isso eu estou sendo muito claro, e o que eu estou dizendo foi porque eu enfrentei no Coro isso durante 8 anos. E acompanhei durante todo esse tempo, todos os companheiros que estão aqui, e vi o sacrifício de cada um para, às vezes, poder chegar num local de desastre, seja ele qual for. É uma dificuldade muito grande. Acho que consegui responder. Bom, eu recebi aqui hoje como ocorre a integração dos dados dos sensores do COR com o CICC. Bom, hoje a gente tem uma integração direta com o CICC. O Centro de Operações, quando ele nasceu antes do CICC e a gente apoiou a criação do Centro Integrado de Comando e Controle. Então, a gente tem uma parceria quase irmã com o Centro Integrado de Comando e Controle, tem fibra lá. E aí, quais são os sistemas utilizados para visualizar e atuar sobre estes dados? E existe algum projeto com foco no sistema de transporte de massa do Rio? Então,
Todos os sistemas do Centro de Operações estão disponíveis para o CCC. É só as pessoas quererem utilizar, é aberto. Todo o sistema de visualização, o sistema Geoportal que a gente tem, esse painel que eu falei de IoT, tudo está disponível. É só ligar para o Centro de Operações e a gente vai ter o enorme prazer de deixar a visualização dentro do CCC. Quanto ao sistema de transporte de massa, é exatamente isso que a gente tem que começar a trabalhar. É obrigação nossa a gente começar a trabalhar sobre isso. Então, o SIMU está aí para a gente fazer isso. E se a gente conseguir fazer com que esse Centro Integrado de Mobilidade Urbana seja viável, a gente vai começar a ter muita informação, todos os órgãos, todas as agências e todas as concessionárias. Que a gente vai começar a ter volume de informação para origem e destino, a gente vai ter que começar a massa de dados para previsão histórica, começa a trabalhar com a inteligência artificial nesses sistemas de transporte. Então, é fundamental que todos tenham essa consciência de que, se a gente tiver cada um tirar o seu bloquinho lá e tirar essas vaidades, e a gente transformar isso num projeto integrado da cidade, a gente vai conseguir. E pode rodar no CCC, na Getrans, pode rodar no Centro de Operações e pode rodar em todos os centros de operações das concessionárias. Então, eu acho que é uma obrigação nossa, eu acho que é fundamental a gente fazer isso. A outra pergunta é acerca da apuração de um comentário de algum usuário nas mídias sociais, como verifica-se a veracidade da informação e como se dá a atuação após a constatação de fato. A gente fica monitorando, a gente tem mais de 8 jornalistas dentro do Centro de Operações monitorando o Twitter, a gente monitora todas as plataformas de Waze, de engarrafamento, e recebe essa informação, a gente pega essa informação, apura ela com a coordenação, a partir disso a gente classifica essa informação, se a gente consegue identificar ela pelas câmeras, ou por um agente de trânsito, ou pela própria mapa de visão situacional, e a partir daí a gente cadastra ela, classifica ela, coloca ela como incidente, e a gente vai monitorando ela, já manda as agências que têm que atuar, e após isso a gente comunica para a população qual é a tomada de decisão para ela. Então, se houve um incidente, qual é o melhor caminho para a população pegar a partir daquele acidente que está acontecendo. Então, é um ciclo que a gente faz dentro do Centro de Operações. Não sei se eu consegui responder, mas é isso. Bom, encerramos aqui o quarto painel. Eu vou aproveitar já e daqui mesmo já vou encerrar os trabalhos de hoje, informando que nós nomeamos 4 relatores, um relator para cada painel que foi realizado no dia de hoje. Os relatores vão fazer uma síntese do que foi discutido, enfim, um painel do que foi discutido em cada bloco desse, e nós vamos divulgar no site da agência, enfim, informar todos os inscritos e vamos transmitir isso através do e-mail. Então, eu já queria fazer alguns agradecimentos aqui. Agradecer aos conselheiros dessa casa, ao conselho diretor, conselheiro Carlos Correia, conselheiro Vicente Loureiro, conselheira Aline Almeida, conselheiro Fernando, que infelizmente não conseguiu chegar. Agradecer de coração a gente ter conseguido realizar isso aqui hoje. Eu acho que foi uma vitória para a agência reguladora, para a instituição, foi uma vitória conseguir realizar esse evento no dia de hoje. Agradecer aos servidores da agência reguladora que nos auxiliaram, que nos deram ideias, participaram, em especial a assessoria de relações institucionais, que capitaneou esse evento e trabalhou incansavelmente com os outros servidores que a gente foi pensando, porque a assessoria não tinha tanta gente assim, então puxa um do jurídico, puxa um da Câmara Técnica, puxa um dali, puxa de cá, e foi assim que a gente conseguiu fazer. Agradecer à Procuradoria-Geral do Estado pela cessão do espaço, pelas palavras ditas aqui, Secretaria de Transporte, pelo comparecimento do secretário, os servidores que aqui vieram, a Central,
que também o presidente da Central esteve aqui na parte da manhã, Rio Trilhos também, que é nossa parceira, os presidentes das concessionárias que enviaram seus representantes. Hoje aqui nós tivemos a presença de 2 presidentes de concessionárias, CCR Barcos e o Guilherme, presidente do metrô, também esteve aqui. Agradecer imensamente aos palestrantes que vieram aqui e abrilhantaram essa manhã e tarde aqui, que a gente já início de noite, né? E que foi assim de imensa valia para nós. Aos servidores públicos todos que compareceram, em especial aos servidores das defesas civis dos municípios que compareceram aqui em massa. A gente sabe que o sistema de defesa civil no Estado como se eu já até vi que é a turma que veste abóbora, né? Laranja, né? E o órgão, né? E que é um sistema que é complexo, que está aí integrado e interessado nos problemas que a gente tem para suprir. Órgãos da imprensa que compareceram, academia, professores, a sociedade civil também, que foi representada. Hoje nós tivemos quase 200 pessoas oficialmente se inscreveram e compareceram. A gente teve esse levantamento. Dizer que estou muito feliz com a realização desse evento. A agência reguladora, junto com a sociedade, tem grandes desafios. Eu acho que o tema é muito sensível. Na abertura eu disse, o tema é muito caro para toda a sociedade e nós estamos aqui para colaborar. Nós passamos hoje aqui uma manhã e tarde de aprendizado, de troca de valores, troca de conhecimento, troca de experiências. E acredito, e cada um que eu comentava ali, sentava do lado de um conselheiro, ou então de um palestrante, ou assim de alguém da plateia que eu conversava, vão surgir bons frutos aqui desse seminário, desse evento. Eu acho que eu tenho certeza que valeu a pena passar esse dia aqui muito proveitoso. Então, agradeço a todos imensamente e encerro aqui os trabalhos. Muito obrigado a todos. Só um último aviso aqui, aquelas pessoas que quiserem o certificado, a partir de segunda-feira pode entrar através do site, quem quiser tomar nota, www.agtrans.rj.gov.br, www.agtrans.rj.gov.br, e aqueles estudantes que quiserem um certificado assinado, por favor, enviem um e-mail para nós através do site ou através do agtranspdialogo@gmail.com. É isso, muito obrigado a todos.